Você já parou para pensar no milagre dos 5 pães e dos 2 peixes? A gente conhece bem a história. Uma multidão faminta, um menino com um lanche pequeno e Yeshua, transformando tudo em um banquete. Mas e se eu te dissesse que essa história vai mas muito além de comida? E se, na verdade, Yeshua estivesse entregando uma das profecias mais poderosas sobre a restauração do seu reino, bem ali, diante de todos? Vamos mergulhar juntos nesse mistério. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Yeshua estava falando em hebraico, não só com palavras, mas com símbolos. Na mentalidade hebraica, os números não servem apenas para contar coisas, eles revelam verdades profundas. Cada detalhe daquele dia, desde a quantidade de pães até os peixes, estava carregado de um propósito eterno. Nada foi por acaso. Vamos começar com os 5 pães. Por que 5? Esse número aponta diretamente para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá é a base, a fundação de todo o povo de Israel. É a instrução, a constituição do reino de Deus. Não é à toa que a Escritura diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão que Yeshua estava multiplicando não era apenas alimento para o corpo, era um símbolo do verdadeiro alimento para a alma. A instrução de Deus, a sua palavra. Sem a Torá, não existe reino. Sem fundamento, não existe restauração. Ele estava mostrando que o reino que ele veio trazer é construído sobre a base sólida da palavra. Agora, e os 2 peixes? Por que 2? Na cultura hebraica, o número 2 é o número do testemunho. É o que estabelece a verdade, o que valida algo legalmente. A própria Torá diz que toda questão será resolvida pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, esses 2 peixes não eram apenas peixes. Eles representavam o testemunho que confirma a palavra, a Torá. E quem são as 2 maiores testemunhas da história de Israel, que apontam para o Messias? Moisés e Elias. Moisés representa a lei, a Torá. Elias representa os profetas. E onde nós vemos esses 2 juntos, validando quem Yeshua é? No Monte da Transfiguração. Moisés e Elias aparecem ao lado de Yeshua, confirmando sua identidade e sua missão. Yeshua não veio para anular a lei ou os profetas. Ele veio para cumprir tudo o que estava escrito. Os 2 peixes, portanto, simbolizam que o reino de Yeshua é validado pela Torá e pelos profetas, a base e o testemunho, juntos. Agora a mágica acontece. O que acontece quando juntamos os 5 pães e os 2 peixes? 5 mais 2 é igual a 7. 7, em hebraico, é o número da perfeição, da completude, do descanso. 7 é o número do Shabat, o dia em que Deus descansou de sua obra, o estado onde tudo volta ao seu lugar original. Desde Gênesis, o 7º dia representa o repouso, que vem de uma obra completa e perfeitamente alinhada. O Shabat é um pacto eterno entre Deus e o seu povo. A mensagem de Yeshua era clara. Quando a Torá, a instrução e o testemunho dos profetas caminham juntos, o reino de Deus entra em seu descanso pleno, em sua completude. Ele não estava apenas multiplicando pão e peixe. Ele estava multiplicando o reino e trazendo a promessa do descanso verdadeiro. Antes de repartir o alimento, o que Yeshua fez? Ele ergueu os olhos aos céus, deu graças e partiu os pães. Ele não estava pedindo a Deus que fizesse o milagre. Ele, como filho de Deus, estava abençoando, ativando o propósito. Ele estava declarando que a provisão do reino não é o ponto de partida, mas sim o resultado de colocar o projeto de Deus em primeiro lugar.
É exatamente o que ele nos ensinou. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O milagre não começou com a necessidade da multidão, mas com a obediência ao propósito do Pai. A provisão sempre segue o alinhamento, e a história não termina quando todos comem e ficam satisfeitos. O final é talvez a parte mais impressionante. Os discípulos recolhem o que sobrou. E o que eles encontram? 12 cestos cheios. 12. Esse número não é sobre sobras, sobre excesso. É sobre restauração. 12 fala das 12 tribos de Israel. 12 fala do governo completo do reino, da herança restaurada. Yeshua estava mostrando que no seu reino nada se perde. Ninguém fica de fora. Todas as tribos são chamadas de volta para casa. Aqueles 12 cestos eram um sinal profético de que o reino que ele anunciava estava chegando para restaurar todo o povo de Israel, de forma completa e abundante. O que isso significa para nós? Hoje, significa que a fórmula do reino não mudou. Muitos de nós corremos atrás de milagres, mas fugimos da instrução. Buscamos a provisão, mas rejeitamos a Torá. Queremos o descanso do reino, o Shabat, mas não queremos andar em obediência. Queremos os 12 cestos cheios, mas não queremos nos sentar para receber o pão da palavra. A Bíblia nos diz em Apocalipse que os vencedores, os santos, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Yeshua. É a mesma combinação, instrução e testemunho, obediência e fé. Os 5 pães e os 2 peixes. Talvez hoje você se sinta como aquele menino com muito pouco para oferecer. Talvez você olhe para a sua vida e veja apenas 5 pães e 2 peixes diante de uma necessidade gigante. A mensagem de Yeshua para você é: entregue o que você tem nas mãos dele. Nas mãos do Messias, o pouco, quando alinhado ao propósito do reino, nunca é insignificante. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Quando a gente respeita o desenho do reino, quando a gente honra sua palavra e confia em seu testemunho, sempre haverá plenitude, sempre haverá propósito e sempre haverá vida e provisão não só para nós, mas para multidões. Aquele milagre não foi só sobre encher barrigas, foi sobre revelar o coração do rei e o plano de restauração do seu reino, que a gente possa ter fome não só do pão que perece, mas do verdadeiro pão que desceu do céu, a palavra viva de Deus. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!